Se você já teve o desejo de ser missionário, você deve ter empacado em algumas situações como: eu preciso ter teologia, eu preciso ser formado nisso, naquilo, como eu vou me sustentar? Eu quero te falar que para ser missionário você só precisa ter um coração voltado a Deus. E sim, Deus pode te usar com a capacidade que você tiver, com a instrução que você tiver. E eu quero te mostrar hoje um projeto que é muito abençoador, amando pessoas de uma forma missionária diferente. Eu quero te convidar para conhecer a Origem. E você não vai ficar aqui nesse cenário, você vai comigo até lá e vamos nessa aventura para conhecer a Origem e conhecer esse projeto social incrível. Eu me chamo Gedrian, você está na Espiritualidade Artesanal e essa é a série O Amor Não Só em Palavras. Vem comigo! Esse é o Instagram da Origem. Ele é mais recente, ele é mais novo e eu conheço já o Pastor Lawrence há um tempo e ele já tinha me mostrado esse projeto e é fantástico o quanto ele pode ser diferencial de qualquer outro projeto missionário, porque ele não tem uma ação só evangelística, mas ele tem uma ação de moldar vidas com amor e é bem legal. Mas eu não quero que você fique só no Instagram e eu quero que você vá comigo lá, então vamos juntos. Já no carro, a caminho da Origem, e você vai comigo porque a aventura é essa. Nós vamos até o local, vamos conhecer a Origem e eles têm um ambiente físico bem interessante e vem comigo que você vai entender bem. Vamos lá! Estou aqui agora na Origem, tá? Com o Lawrence. Lawrence é o fundador da Origem e muito obrigado, cara, pelo convite. Obrigado por eu estar aqui contigo. E conte aí pro pessoal de casa como nasceu a Origem, cara. Primeiro é um prazer estar aqui. É muito bom ter você disseminando assim todo o conteúdo que tu fazes. Ele é importantíssimo e nesses tempos agora é extremamente relevante. Assim, puxar as questões que estão na superfície assim, da cultura, os questionamentos, os temas, em todos os formatos que sai no canal. Quando é só um drops assim, de 3 minutos ou é um negócio de 10 minutos. Muito bom, valeu, muito bom. né? Um abraço para quem acompanha aí e para entrar na cultura youtubense. Aproveite, se inscreva no canal, clique no sininho, tararararará. Isso aí. Cara, eu comecei a Origem, na verdade, ela começou assim como uma semente, tipo uma ideia no meu ser, no meu coração, assim, na forma como eu olho para a vida, como eu olho para o mundo, o jeito que a minha fé cristã me influenciou na minha busca por desenvolver a espiritualidade, né? A minha espiritualidade. E eu acredito, tenho uma visão de mundo que vem da tradição judaico-cristã, que tem pontos universais, assim, né? Tipo, as verdades que eu acredito que são reais aqui e no Japão e na China e através das gerações, enfim. E a Origem pegou um formato, começou a pegar forma e dar uma forma para uma ideia de uma missão pessoal, trazendo ela para fora e tentando imaginar uma estrutura de como é que vai ser a minha missão de vida para esse mundo aqui, como é que eu posso materializar isso. Então ela é muito ligada à minha busca, à minha história. Então, e isso tem uma verdade fundamental, que um entendimento sobre o mundo e como tudo começou, que eu uso a expressão assim, a história começa em Gênesis 1, né? E eu não sei se o público fecha bem em quem é cristão, o público do canal, mas
Tem uma linha muito forte na tradição cristã em que tudo começa no pecado. Até assim, as tradições de evangelizar, de explicar, de tentar converter as pessoas, muitas começam assim: você é um pecador, mas Deus te ama, Ele quer te salvar. Então, aí começa assim, né? Ou começa assim: um dia Deus criou o mundo e aí você pecou. Então, isso está muito impregnado na cultura, especialmente a cultura do gueto religioso, e que parece que a imagem de Deus dentro de todo ser humano foi anulada. Então, mas se tu começa a ler a tua Bíblia em Gênesis 1, a gente percebe que a origem da história ela é boa e a ideia do Criador para toda a criação ela é muito boa. Então tem um formato de viver uma história para a gente se perceber dentro, que quando ela começa na origem e eu me conecto a essa história, a influência que ela traz para dentro da minha vida, o significado e o ressignificado que ela dá para a minha história, me enche de vida outra vez. Então, sim, tem a história do erro, do que a gente chama de pecado, mas assim, as aventuras em errar o alvo, tipo, para mim é essa a história da humanidade. E aí a origem começou a ter a ver com isso, como é que eu vou mapear a minha história, como é que esse Deus resgata mesmo a história. Então tem a ver com a minha busca, as minhas crises de fé e a pergunta: o que significa vida plena? E será que é real quando esses caras dessa tradição e o Jesus como figura central, assim, quando ele fala que ele trouxe e deixou isso aqui e é possível você ter esse tipo de vida? Nessa busca, eu fui articulando isso, e algumas práticas que eu fui desenvolvendo me ajudaram a dar linguagem, a dar estrutura e a pensar em como traduzir essa ideia ou essa missão e os benefícios que trouxe para mim, a transformação que trouxe para a minha vida, como é que eu posso compartilhar isso, né? Se funcionou para mim, pode funcionar para quem também está interessado na jornada e na busca. E aí, em 2000, a gente está aqui batendo papo quanto tempo? Na minha cabeça, a gente vai ficar aqui 2 horas batendo papo. Vai indo, quem te edita depois. Nessa jornada, eu cheguei num ponto, assim, que eu não vou entrar totalmente na história, mas até como diz o nome, né, a origem, então é difícil não falar sem ir lá para trás, assim. Mas já entrando para a realidade da origem como um movimento e agora como uma instituição, em 2010, em 2009 eu estava morando fora de Manaus e aí em 2010 eu voltei, que a minha esposa engravidou, que eu que engravidei ela. Óbvio. É bom deixar isso frisado, claro. Não custa nada. A gente teve nosso primeiro filho e aí eu fui morar, a igreja, uma igreja me ajudou, a igreja quadrangular onde eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar a tempo parcial lá e aí tinha uma ajuda de moradia numa casa missionária que a igreja tinha aqui perto, ali na Cachoeirinha, que é um dos bairros mais antigos da cidade, né, de Manaus. E quando eu nasci, lá em 1980 e alguma coisa, a gente morava lá, os meus pais moravam lá, que são missionários do Rio Grande do Sul para cá. E lá, então, a minha origem é bem ali, na rua General Glicério, debaixo da ponte da 7 de setembro ali. Então foi assim, na minha história eu voltei para um negócio muito as minhas raízes, e foi um tempo de reflexão, de recontar a história. Então foi uma fase da vida de muita transição e eu voltei para cá para ficar perto da família, para ter o apoio.
E eu voltei desempregado, né? Tipo, eu voltei para cá para trabalhar. Então, a minha formação acadêmica, profissional na área de psicologia e teologia. E eu e a minha esposa, na nossa caminhada, a gente queria iniciar algo novo, desde a origem, assim. E começou uma conversa de amigos lá na minha casa. Dá para dizer que começou tipo uma igreja, geralmente começa, né, sentado ao redor da mesa, batendo papo sobre as coisas importantes, fazendo as perguntas difíceis da vida e buscando no conhecimento bíblico, na história do Jesus, as respostas. E não tem como chegar num ponto em que essa conversa se torne: e aí, o que tu vai fazer com isso? Por que essa história, ok, a gente chegou numa conclusão que realmente tem uma estrada para algo bom, e isso se traduz num tipo de vida, ou o amor começa a ser parte do que tu está fazendo, e o amor, ele é bem intencional, ele vai atrás desse tipo de necessidade, ele procura a necessidade para ele suprir, e aí a gente foi conversando, sentando, começamos a escrever o que a gente está enxergando, o que a gente pode se tornar e o que a gente enxerga na cidade, assim, na nossa realidade ao redor. E aí essas perguntas foram dando forma para a origem. As respostas sempre tinham a ver com: queremos ajudar as pessoas a se reconectar com o que devolve vida para elas onde elas estão, de uma forma integrativa. Então, uma das coisas que é do DNA da origem também é isso, né? O trabalho ele é integrativo. Então não tem como uma ação, um projeto, um programa que seja desenhado que não vá afetar todo o sistema ao teu redor. Então aí isso entra para dentro da nossa metodologia e tal. E aí, como a gente estava nesse bairro ali, na Cachoeirinha, bem no meio de uma obra com um impacto ambiental gigante que teve aqui na cidade, que é o projeto ali do Prosamin, de teoricamente uma recuperação de Igarapé, mas na verdade era tipo a canalização de um braço do rio. E como a visão é integrativa, a ideia de que esse Criador, esse Deus que está aí, ele está numa missão, e a gente, se a gente está a fim de participar e está conectado a essa vida, a gente entra na missão com ele. A missão dele, ela é integrativa também, e ela é o todo, e a casa do ser humano, né? A casa do humano, o planeta, e essa missão tem a ver com todos esses aspectos. E então, como isso começou a se tornar parte do nosso, a palavra bem pop, assim, do nosso mindset. Uau! Do nosso o mapa, né, que a gente usa para ler a realidade. A gente pensou nesse sentido também. O nosso trabalho vai ser integrativo, inclusive em todo o ecossistema. Vamos pensar nisso quando a gente começar a analisar e pensar em como auxiliar, ou como desenvolver, como trazer justiça para dentro dos ambientes. E aí começou dali, aí chegou num ponto, e foi em 2010, que a gente fez a pergunta assim, né? Algumas pessoas estavam com a gente: mas e aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir alguma coisa? Como é que as pessoas vão se juntar? O que vai ser? E aí, dentro das estruturas, tudo precisa de uma estrutura social, tem que se tornar uma pessoa jurídica, ou tu tem que montar algum tipo de sistema que tenha ordem para que tenha um rumo. E como a gente estava também na parte da busca por uma vida diferente, passa por uma crise assim e frustração quando a gente analisa as instituições ao nosso redor que estruturam a sociedade. E todas as sociedades precisam de estrutura, senão a gente não consegue montar nada. E são as instituições, né, que são governamentais, e as instituições não governamentais criam essa estrutura para a gente. E a nossa geração, a minha e a tua, que é uma geração transicional muito grande, né? Tipo, a gente comprovou
que as instituições não conseguiram entregar tudo que elas tentaram entregar, tanto o governo quanto as particulares e tal. A gente estava assim, uma resistência em assumir uma pessoa jurídica. Então, durante 2 anos, a gente falou, não, vamos ficar só como um movimento e ver se a gente consegue fazer ver se encontra pessoas que vão estar interessadas também. E aí começou a conversa, a linguagem, a intenção do que a origem ia se tornar, começou a ter ressonância com algumas pessoas, com alguns jovens que não queriam uma estrutura religiosa e que iriam pensar em um novo formato de estrutura para encarnar e encarar os desafios sociais. Então, essa é a história do começo. O começo foi bem orgânico, tipo movimento mesmo. Foi o que é isso aqui, a gente sabe que essas coisas são importantes. E a gente desenvolveu um mandato missional que a gente conseguiu articular no papel e uma visão de futuro desejável, assim. E a gente traduz isso naquela linguagem de marketável, né? Que nós enxergamos indivíduos resilientes em comunidades que cuidam e cultivam a vida plena. Então, a visão da origem tem a ver com isso, né? Que o indivíduo e o sistema onde ele está inserido. E o desenvolver da resiliência das pessoas, né? E aí a nossa missão a gente conseguiu, depois de muito tempo, bora dar uma linguagem para isso aqui, tentar em poucas palavras dizer, a nossa missão é reconectar a vida vulnerável à vida plena. E os projetos que nascem, os programas que a gente já desenvolveu ao longo da caminhada, todos têm essa visão de a gente está trazendo verdades que reconectam as pessoas, acreditando que existe sim uma referência do que é bom. Eu já tinha percebido que vocês tratam missões de uma maneira diferente. É muito comum no meio religioso missão ser 30 convertidos, evangelizar, tarara, as pessoas se tornarem números, e se tornarem almas salvas e fiquem por lá. Vocês tratam diferente missões. Sim. O que é o ponto de partida do entendimento sobre o que é missão? O nosso ponto de partida é que a missão ela é até uma palavra, um conceito que veio para o mundo ocidental assim nos últimos 15 anos, 20 anos talvez, começou a se tornar popular de novo, que a ideia holística, que é uma das formas de dizer, né, ou integral, ou integradora, ou integrativa. Entender que a missão e o compromisso que o Deus tem com a criação é com o todo. E sim, o ser humano tem um papel diferenciado nisso, mas ele é essencialmente parte dessa coisa aqui, né? Desse ecossistema aqui do nosso planeta. Então tudo afeta. A gente tem habilidades e competências que nos destacam de todos os outros seres criados, mas o compromisso é geral. Então eu tentar dissecar a vida e a espiritualidade em só uma dimensão é míope, né? E é tendencioso e cai num grande risco de desvalorizar, desconsiderar e se tornar irresponsável com a missão toda. Então tem um movimento grande espalhado pelo mundo assim, mas que pensa a missão desse jeito, mas é muito sutil, é meio underground, é não convencional, às vezes se parece com as outras coisas que estão
por aí, mas quando tu começa a entrar ali embaixo da superfície, tu vê, não, é um jeito muito intencional de enxergar o que é missão. Então, é verdade, a gente não... Até a linguagem é uma coisa assim que, dependendo de como você se apresenta, você não consegue chegar na necessidade, nas causas raízes, assim, do que está errado ou do que está gerando extremo sofrimento e trauma, né? Então, a história da religião institucionalizada, ela tem muitas coisas contra ela. Nos últimos, sei lá, ao longo de toda a história sempre tem, mas ultimamente tem a ver com a reputação, a credibilidade. Então, isso mexe muito com a gente. A gente volta para a mesa e senta e pensa como é que a gente vai articular que isso aqui é quem nós somos. É um desafio articular para as pessoas, porque quando chega e bota o rótulo, já era. Tu é esse tipo e acabou. E hoje, na cultura dos movimentos identitários, assim, que tu não tem peculiaridade, mas tu é aquele grupo, aí é mais difícil ainda se tu tens uma intenção de não cair para um extremo nem outro. Se tu quer ficar ali, tentar encontrar o caminho do meio, uma terceira via, né, para acessar a sociedade e a cultura, cara, é louco hoje. Sim. E a coisa que tu fala sobre isso no canal várias vezes, né, sobre certos termos, que aí o termo foi sequestrado, aí tu tem que ir lá e peraí, a origem dessa palavra é essa aqui, então isso significa isso. Eu tenho a certeza, se tu chegar num local, numa comunidade, como vocês chegam em várias comunidades, né, do interior, no Amazonas, e se vocês forem rotulados como missionário cristão, a galera já começa a virar os olhos e dizer assim, não, então tudo que ele está fazendo é só porque ele quer que eu me converta. Tem um impacto. E não é, nunca foi essa reconexão, não é só a conversão. Existe todo um complexo da pessoa voltar a ser a origem dela com Deus. Exatamente. Quando eu percebi isso quando eu estava na fase de pesquisar, de investigar, né, pontos da cidade e do interior que a gente ia se envolver. E a gente quer ir onde a necessidade é extrema e participar do que Deus está fazendo ali naquele cantinho ali, na missão dele, né? E numa das comunidades que a gente foi, onde ficou assim, a gente fincou uma base missional lá, no quilômetro 150 da M010 aqui, é uma comunidade rural, assim, famílias, entre 50 e 70 famílias, né, que circulam ali. Uhum. Quando eu cheguei lá, eu cheguei como pessoa física, assim, e essa história é muito interessante. Sempre que a gente está falando, conto sobre isso, porque o impacto que causou, eles descobriram que eu tinha um contexto, sabe, cristão, tipo assim, 6 meses depois da convivência, assim, né, porque o nível de desconfiança muito alto, assim, e tem igrejas, tem iniciativas de igrejas nessas comunidades, e tem muitas. Tipo, numa comunidade com 50 pessoas, tinha 3 igrejas para 50 famílias, assim. E aí tem um aspecto de uma rivalidade, é real, assim, não dá pra... Até porque as igrejas atuam no interior parecendo alpinista, né? Elas chegam lá, ficam a bandeira, cheguei, eu sou o dono, aí isso. Acabou. Quando a gente foi para essa comunidade, foi assim, o aprendizado lá foi muito louco, porque teve um ponto em que tinham 2 igrejas, o pastor tinha uma fama péssima. Oh, meu Deus. E aí se mudou e tal, aí meio que a comunidade não participava muito daquelas que estavam ali, as famílias e tal. E o aprendizado foi assim, hoje a gente tem um relacionamento, né, que a gente tem com aquelas pessoas lá desde 2011, assim, quando a gente fazia só algumas ações, ia lá visitar, construindo relacionamento com as pessoas. O senso comunitário das pessoas que moravam lá era muito forte, tipo, o senso de unidade e tal.
que a vila ficou conhecida como a Vila União. Legal. E o ramal da União. Hoje, 10 anos depois, 9 anos depois, agora tem igrejas lá, que o trabalho lá foi assim, do zero. Tipo, a gente, desde a origem de uma organização semi-urbanizar um ambiente ali, a gente criou tipo um condomínio, a gente loteou uma área lá que a associação deles conseguiu, a gente fez um projeto, tipo ruas, lotes, tal, e influenciando desde o comecinho, assim, então trouxe uma experiência pra gente incrível, assim, de como é que é montar uma cidade, basicamente, desde o comecinho. Então, largura das ruas, arborizar desde o começo, pensar saneamento, tudo, foi muito legal. Mas esse fator era assim, o que a gente dissesse lá, que a comunidade estava afim, a gente ia ajudar a organizar, eles conseguiam fazer. Uau. Tipo, bora fazer tal coisa, e vocês querem, o que vocês acham e tal, pá, se juntavam ali, organicamente se organizavam e pá, abriam uma rua, ou mobilizava para articular diante do governo para entrar num programa ou alguma coisa assim. O tempo foi passando e aí foram entrando igrejas e isso foi diminuindo. A união foi... Assim, não dá para dizer que foi aquilo, mas aquilo teve uma influência muito grande. Sim. Porque as pessoas influentes da vila se agremiaram uma essa, cada outra um partido diferente. E aí, cara, para as pessoas que não foram ou não são dessas igrejas e tal, já se sentem, já cria aquela nós e eles, né? Sim. E aí deu para sentir. E, infelizmente, uma das coisas agora que era algo que a gente não tinha que lidar com isso, porque a gente não entrou lá também, não entrou para plantar uma igreja. Uhum. A gente entrou para se conectar e se relacionar com as pessoas e desenvolver os projetos que dava para desenvolver. Inclusive, assim, a visão da origem para as organizações religiosas é auxiliar elas, auxiliá-las, já ver a voz do meu pai, assim, né? Auxiliar elas não existe. A desenvolver uma visão missional, né? Então não é necessariamente a gente vai lá e vai plantar uma igreja. Mas se for o caso, a gente se organiza e um missionário nosso vai ficar indo e vindo e tal até surgir. Mas foi nítido, assim, sabe, o impacto e aí a dificuldade a mais agora. Então era mais um risco, era um risco que a gente não tinha agora, aí agora se tornaram um fator de risco até para conseguir unir. Eu achei muito legal que tu teve a experiência de ver uma comunidade sem religião, não tô falando de um amor, não, é a religião. E a religião foi entrando em segmentos diferentes e foi dividindo as pessoas em vez de uni-las. Porque elas criaram guetos, criaram partidos e ali tu teve as duas experiências. A sem religião alguma, só as pessoas se unindo pelo bem da sociedade que eles estavam. E tu viu ela dizendo, não, eu vou ajudar o meu partido, o meu pessoal daqui, a minha... Cara, é uma coisa assim, é impressionante, como as culturas vão e as microculturas vão aparecendo, né? Eu acho fascinante, sim, eu estudo essa área há bastante tempo, eu gosto muito de observar e a parte da minha curiosidade é como a visão de mundo surge, como isso se torna cultura, como se torna símbolo, como se torna hábitos, comportamentos. E isso aparece em todas as esferas, cara. Tipo assim, no indivíduo, no sistema familiar imediato dele, na comunidade social que ele está, e aí tu vai vendo na esfera organizacional e na política. Então, esses círculos assim, se expande, né? E às vezes é uma coisa simples, que aí tu vê o impacto, a sequência, né? Tipo, o sistema todo sendo impactado por um fator novo. Então é uma experiência, assim, falar sobre essa história para mim não tem como fugir do impacto de segregação
sabe? Que a instituição religiosa traz quando ela entra para dentro de uma sociedade assim, de um sistema. Tem 3, 4 famílias, vai ter um impacto. Eu era muito mais crítico negativamente às estruturas religiosas, porém tem um outro lado que elas trazem ordem, elas trazem organização, elas trazem um esquema mental que, assim, por causa da tendência humana de não conseguir dosar direito as coisas, vira um legalismo religioso ou um liberalismo, uma irreligião absurda que tudo é tudo é o amor, vem me dar um abraço e tal, e tudo tá valendo. Porque a gente não consegue dosar entre a verdade e para que serve essa graça, né? Mas traz estrutura. E uma coisa que falta na nossa cultura latino-americana é estrutura. Estrutura gera saúde, objetivamente falando. Estrutura em todos os sentidos, assim, estrutura relacionada a como cuidar do teu corpo. Então, isso é uma sequência de conhecimento e ciência. Qual é o comportamento que acompanha essa ciência e esse entendimento sobre o que é saúde física? Gente, tem nutricionistas como uma prova viva disso, Isso. né? É uma das profissões que tem mais crescido porque ela traz organização a uma estrutura alimentar que todos deveriam ter. Exatamente. Mas ninguém tem, é descontrolado. Aí esse então, descontrole leva a doenças. Exatamente. Até uma dos primeiros projetos que a gente organizou lá, que inclusive ele está finalizando o ciclo dele esse ano, foi porque a necessidade dessa comunidade lá era extrema, que não tinha nada, eles não estavam nem incluídos no Luz para Todos, que o governo tinha. E que é estranhíssimo, isso é toda uma outra conversa, talvez para um outro podcast. Mas o desafio das políticas públicas, assim, como elas são implementadas, um lado da rodovia inclusa, e o lado deles e o lado onde eles estavam não incluídos. Cara, é um negócio louco, assim. Meu Deus. Tem vários motivos para isso, mas era a realidade lá. Então, chegou lá e aí começou a conversar e ouvi-los, né? Tipo, a escuta é fundamental para qualquer organização social, assim. Então, a investigação ali com a comunidade, uma das coisas que eles pediram foi um posto de saúde, logo no começo, assim, e uma escola. E aí a gente conversando, mas vamos pensar sobre isso aqui. Se a gente vai, mobiliza e tal, capta um recurso, constrói um posto, e aí? Quem vai ser a pessoa que vai continuar dando atendimento? Né? Quem vai dar o atendimento? Vai vir, tem uma fulana que é técnica em enfermagem e tal, ela podia vir e tal, sim, mas ela tem a estrutura e a realidade dela, a vida dela, como é que ela vai encaixar isso aqui? E o recurso para pagar essa pessoa e tal. E a gente foi botando essas perguntas. Até que a gente falou, a gente pode, mas a gente vai ter que entregar para o governo. E aí, vocês querem isso? É esse caminho, esse esforço que a gente vai fazer? A gente começou essa conversa. E fazendo essas perguntas tipo, o porquê fazer essa coisa? O que é especificamente, vamos descrever bem, assim, qual é a necessidade? Se dá para ir por um caminho de prevenção e tal. E aí a gente começou a conversar e foi indo e tal, vamos começar com um projeto de saneamento, porque aí a gente começa saneamento, tu começa a evitar meia dúzia de doenças que já vai ajudar. E aí eles concordaram, a gente estruturou o projeto. Mas um dos pontos que para mim é importante nessa conversa de estrutura é quando a gente pensa numa necessidade comum ou um benefício comum que a gente quer trazer, essas perguntas criam estruturas mentais, me ajudam a organizar o pensamento sobre tal coisa. E igrejas fazem isso. A igreja tem cultura de estrutura, tipo, liturgia é estrutura. E muitos dos crentes desconstruídos, um abraço para vocês, tipo assim, a estrutura
liturgia essa coisa aí, tradicional, não sei o que, tipo, não entendem para que serve liturgia. Nossa vida é litúrgica. Tipo, eu sair da cama, eu tenho uma liturgia, né? Ela é didática. E essa didática que as comunidades de fé trazem gera um benefício incrível. Assim, não tem como negar. Pode falar o que for das comunidades de fé, mas o benefício que elas trazem nesse sentido, ajudar as pessoas a organizar o pensamento sobre o que é importante na vida, quais são os hábitos e tal, tem esse outro lado. Sim. Que é culpa nossa, porque a gente não sabe dosar nada. Então, tem um excesso, tipo, a gente bate em quem bebe ou fuma e tal, na cultura brasileira muito, né? Especialmente no gueto religioso. Mas o problema é na dosagem. É o cara que também não sabe dosar, ir lá e ir para o culto, ou ir para a igreja, e abandona a família porque está obcecado com a religião e com o legalismo que está surgindo. Tem pratos de brigadeiro de madrugada toda noite que são mais maliciosos, mais danosos à vida da pessoa do que um copo de vinho durante o almoço que regula o organismo. Então, esse é outro assunto. Exato. Mas tem a ver com essa dosagem. Então, foi interessante também o aprendizado e observar as denominações diferentes que se implantaram nessa comunidade. E a origem, a gente está ali tentando ajudar as igrejas a trabalharem juntas, porque tem uma outra coisa que eu sei sobre igreja e as comunidades de fé, elas permanecem. Tipo, uma ONG não permanece. Uma ONG chega, pai, sai. Denominações diferentes e as ênfases que elas dão e tal, mas elas permanecem. Então, o potencial que as igrejas têm de gerar transformação e benefícios para as pessoas, benefícios sociais, nenhuma outra organização tem. Cara, não tem. Pode ser a iniciativa privada gerando emprego, né, espaço para fazer a riqueza girar economicamente e tal. Pode ser estruturas do governo, mas entrar dentro da mente humana, as crenças fundamentais que a pessoa tem, que vem da cultura dela. E o movimento de geração em geração, né? Porque a igreja, ela começa em ti, ela para lá no teu neto, no teu bisneto, às vezes. Esses sistemas de crenças vão sendo passados. Sim. E a igreja tem um interesse em acessar lá no fundo. Tipo, a espiritualidade é um negócio tão misterioso e rico ao mesmo tempo, que chega a conversa com uma pessoa numa comunidade mais vulnerável, quando tu acessa pela espiritualidade, tu chega num ponto em que uma conversa sobre um benefício não chega. Tipo, tu tá com uma dor aqui, vamos falar sobre isso. Aí fica falando sobre isso aqui. Quando a conversa começa a abrir, eu chego ao teu coração, eu chego às tuas emoções, e aí a dinâmica dessa jornada, dessa caminhada com um grupo de pessoas, eu me torno muito mais aberto para as verdades que tu está trazendo, seja elas na área de saúde física, emocional, estrutural, infraestrutura, as ideias que tu coloca que para mim são diferentes, eu estou menos armado, porque a conversa via a espiritualidade, ela abre o caminho todo. Então, quando não cai nesse lado que tu está falando aí, que fica ali almas e que é como a contagem de quantas pessoas levantaram a mão na hora do pedido lá do pastor, o missionário fez, quando a conversa é sobre o Jesus, não tem como, ele quer falar sobre tudo na vida da pessoa.
E aí eu digo, não tem esperança para a sociedade sem a participação de igrejas. E eu digo até assim, uma das pessoas que eu leio muito, que faz parte da bibliografia da mentalidade da origem, é o Miroslav Volf, o nome dele. Ele é um teólogo público que fala sobre cultura. Acho que ele é o fundador da escola de fé e cultura em Yale, lá nos Estados Unidos. Nossa. E ele escreveu um livro recentemente, eu tenho ele aqui, Flourishing. Por que a religião é necessária? Qual o benefício que ela traz? Por causa do fator em que todas as 6 principais religiões, todas têm um ponto de convergência, que é o tal do amor ao próximo. E nenhum outro sistema de impulsiona social, isso, né? Esse é o centro. Então, nesse sentido, eu sou bem ecumênico, assim, a origem acaba entrando para esse movimento, que objetivamente falando, não importa se está aqui o cristão, o judeu e o muçulmano, quando fala sobre isso, todo mundo, sim, é verdade, tem que cuidar do próximo. E aí isso gera um benefício social inquestionável, assim. Agora está tendo uma pesquisa grande da USAID com o pessoal da ONU, que a ONU, assim, é extremamente preconceituosa com religião. Mas os dados os dados não estão nem aí para as tuas emoções, né? Se tu quer ou se tu não gosta disso ou daquilo, se tu é desse gueto ideológico ou aquele, os dados, eles são frios nesse sentido. Agora eles estão fazendo uma pesquisa sobre a influência e o impacto das instituições religiosas na geração de benefícios sociais. Legal. E tá assim, cara, não tem como negar. Os números expõem um benefício, uma melhora, assim, não tem como. A gente que é de dentro do gueto, a gente que é crítico, a gente põe uma lupa em cima das nossas fraquezas, assim, gigantes. Mas quando tu entra numa comunidade e tu começa a falar que tu está interessado no próximo, eles são o alvo do benefício que tu vai gerar. Então, ok, vamos lá. Tudo bem, agora eu tenho que ir lá pro teu prédio todo domingo, ou arrumar meu cabelo assim ou assado, mas o que eu estou sendo exposto aqui agora vai refletir lá dentro da minha casa, como eu trato a minha filha, o meu filho, como eu trato a minha esposa, porque eu vou lá e tu vai me passar esse tipo de conteúdo. Então, eu sou muito crítico às instituições, mas eu me esforço para ser generoso, sabe, na justiça crítica, assim, porque é inegável, cara. A gente é cheio de reclamação, mas, assim, até essa situação lá dessa vila, quando as igrejas surgiram, que deu para ver, assim, aí fica mais gritante quando um cai para um lado, outro igual time de futebol, assim. Os que ficam fora, né, na periferia da conversa sofrem mais. E aí a gente atua tentando influenciar as lideranças dessas igrejas, falando sobre, peraí, tem um jeito de ler a Bíblia que é desse jeito aqui. E de repente, será que o teu Jesus não é o mesmo? Só será? Será que esse evangelho a gente não está? E aí é uma caminhada, né? Que a gente chama de discipulado e tal, mas bom, tem esses pontos para mim são importantes, né? Falar sobre a jornada, assim. E assim, toda essa conversa aqui, espero que você também em casa esteja pegando a mesma coisa que eu estou captando aqui. A origem, ela tem esse ângulo maior. E eu gosto muito disso, eu acho muito interessante. E vocês amam pessoas, isso é fenomenal. Não é só espiritual, mas ela é um completo, é um íntegro. Uhum. E me diz uma coisa, o que a pessoa precisa, que está em casa agora, olhou e disse, cara, eu gostei dessa visão missional da origem. O que eu preciso ter para participar da origem?
Hoje é super simples. É só mandar um e-mail. Para se conectar com a gente, tem que entrar na jornada com a gente. Então, e a gente é extremamente comprometido com o processo. Não só o fim. Mais do que eu não sei nem o que é esse fim aí. Não sei nem como é que se... O fim que eu estou interessado é o que está lá em Apocalipse 22. Né? E vai demorar. 22, que não estou preocupado com o tempo cronológico nesse sentido. Mas se a gente é uma agência missional ou humanitária um pouco diferente, que a nossa metodologia cria um tipo de ambiente para quem se envolve com a gente, uma experiência transformadora. Isso parece legal quando a gente está conversando sobre isso. Cara, transformado, não sei o quê. Tá, mas toda a experiência transformadora te coloca de frente de um espelho e a gente traz os conteúdos que a gente traz para as pessoas que se conectam com a gente, que são os voluntários, vai botar essas pessoas numa jornada. E tem muitas organizações que trabalham com essa metodologia e a gente trabalha de um jeito assim, que é conscientizado, a gente está se tornando assim, né? Treinando para botar isso para dentro agora. A gente está numa fase de revisão institucional, revisando procedimentos e as políticas de proteção, as políticas internas e tal, em que essa mentalidade e metodologia entra para dentro dos procedimentos. Então, a forma de tratar o outro, como é que tu vai conversar com uma pessoa, é nesse nível que a gente entra. Então, a gente tem um programa, o nome é Voluntariado Radical. Eu continuo repensando esse nome. Mas porque a jornada se torna bem radical, assim, desconfortável. Então a gente diz assim, que é um dos princípios nossos, né? Gerar transformação social exige ir além do que é confortável para mim. Então, quando se conecta com a gente, o que é garantido é que vai ser uma aventura. E também é garantido que tu vai encarar certos tipos de sofrimento que talvez não estão nos teus outros ambientes, mas tu nunca vai estar sozinho na jornada. Então a gente se compromete com essas três coisas, a gente consegue garantir para as pessoas que entram e querem se conectar nesse nível, né, de envolvimento com a gente. E é mandar um e-mail, o e-mail é queroservoluntario@origem.org.br. Muito prático, né? Quero ser voluntário, @origem. Vou deixar aqui também passando o contato da Origem. .org.br. E aí dá para se... A gente trabalha com crowdfunding, né? De captar recurso assim, não dependente de um sistema do governo. E a gente funciona como uma pessoa jurídica, uma associação. Então, pode se associar também nesse sentido. Mas é um jeito bem... Se tu tá afim mesmo de tomar a pílula vermelha e sair se conectar com a origem, desplugar da Matrix um pouco, é garantido, é uma aventura e é bem simples. O primeiro passo é um e-mail. Manda um e-mail. E aí a gente começa a ter uma conversa a partir dali. Show. E me diz uma coisa, e quem assistiu, vai que ele diz assim, cara, eu gostei como iniciou a Origem. Que conselho tu dá para quem tá querendo iniciar também o seu projeto social, ao ponto de falar assim, não é assim, mas eu quero fazer algo, eu não posso ficar parado. Eu acho que eu cansei de ficar parado, assim como tu teve essa intenção de sim, eu não posso ficar parado, eu conheço esse Deus e ele não, eu quero ser parte do plano dele. O que tu diria para quem tá assistindo a gente, cara? De um jeito bem artesanal. Uma coisa super prática que funciona, cientificamente funciona, assim, as evidências das pesquisas revelam que tem um rumo para conseguir realizar as coisas. E o começo
é papel e caneta, sentar ali e começar a articular, assim, tirar daqui e organizar isso. E tudo, uma ideia é super poderosa, assim, quando ela é articulada, porque senão ela fica aqui e aí se torna uma conversa. Quando tu tem uma ideia legal e tu compartilha com alguém, segundo a neurociência, e tu vê que a tua ideia, assim, a pessoa teve ressonância, a pessoa tem um drops ali de dopamina no teu cérebro, que já te dá uma recompensa física até. Porque tu percebe, cara, eu trouxe uma coisa que contribuiu e aí te dá um up, assim. E a nossa cultura, ela é muito boa de ideias e de conversas. O latino-americano é isso, né? É bate-papo e tal. E às vezes a gente fica só com aquela dose de dopamina. Já me agradou, eu já fico com a minha ideia. Chega. E aí eu tô com uma ideia de fazer um negócio que pode envolver não sei o que e tal. Mas tu não para e bota no papel e organiza isso. Tudo que se tornou assim sustentável, as ideias que se tornaram sustentáveis assim e se tornaram reproduzíveis, geraram impacto, é porque a pessoa teve a vontade, aí a intenção vem e eu vou agora fazer o esforço de articular isso aqui. Então, o meu incentivo é, cara, vai, mete a cara, inclusive nesse pedaço de escrever. E pega e tem um fenômeno assim de processual, assim, é muito poderoso. O papel e a caneta, eu tenho até aqui, isso é uma das coisas que até parte da nossa metodologia. Isso aqui é bem artesanal, isso aqui. Esse Que as primeiras ideias, assim, as primeiras coisas da origem, eu comecei a escrever. Nossa. E fui, o que é? E aí fazer aquelas perguntas científicas, investigativas, assim, né? O que é que eu estou tentando fazer, mas o que especificamente? Por que é importante isso aqui? Por que o meu projeto é importante? E uma coisa é assim, você tem um projeto aí dentro de você, uma ideia, que se você não fizer, eu penso assim, tu tá tipo sonegando do mundo, sabe? É algo que tá dentro de você, que ninguém vai fazer igual. Sim. Tu pode copiar o projeto de alguém, mas a partir de ti ele vem único, porque tu enxerga o mundo com uma lente um pouquinho diferente e às vezes tu percebe um detalhe que supre uma necessidade de alguém porque era o teu. Então, tem um dos desafios para a gente vencer mas tem um monte de gente fazendo, todo mundo está fazendo isso aqui, tal, mas, cara, tem algo dentro de você que só vai vir para o mundo e vai adicionar, seja lá a área que tu quer desenvolver ou empreender, que vai agregar, sabe? Então, tem o trabalho, exige esforço, e aí a outra dica é assim, registra o que tu está fazendo. Tipo, não só no Facebook, no Instagram, mas registra para investigar aquilo ali. Isso, a metodologia que a gente trabalha chama Theory of Change, teoria de mudança, né? Que é um projeto, um jeito de fazer ciclo de projetos assim, que tu sempre volta para o ponto onde tu está trabalhando, sempre analisa as atividades que tu está fazendo. É muito crítico para o aprendizado. Então, isso é uma outra coisa. Articula ali no papel, começa a dar formato para ele, e quando se aventurar e for fazer, registra e começa a observar coisas que te chamam a atenção. E eu notei que eu vou abrir uma escolinha de futebol, eu notei que essa idade eu me dei melhor com essa idade, e registra isso, a percepção, o feedback das pessoas e tal.
é algo que traz mais segurança. Se tu se compromete em registrar, tu não vai ficar obcecado e preocupado em acertar ou errar. Tu faz o processo. Tu faz o processo e tu registrou, aí tu gerou aprendizado e conhecimento. E aí a conversa é outra. Aí tu começa a ir para um outro nível. A tua experiência agora virou conhecimento, que agora pode ser compartilhado com outras pessoas, inclusive contigo, e pode te informar sobre o teu trabalho. A nossa cultura é desconfiada, muito amedrontada e traumatizada. A gente é assim hiper preocupado com a performance. Assim, é uma coisa que paralisa a gente. A gente tem medo, assim, quando fala que tu vai apresentar um relatório, tu vai apresentar um trabalho, tu vai fazer, sei lá, qualquer coisa, né? Fica assim a ansiedade, porque o fim é a apresentação. Quando o teu fim é o aprendizado, a apresentação é só mais uma parte do processo, porque depois daquilo ali, se eu estou registrando, eu vou voltar e olhar e dizer, cara, olha isso aqui, aqui. Isso aqui é o que vai gerar aprendizado para mim. Se tu está procurando fazer um projeto para ter experiência e tal, beleza, vai ser uma experiência, vai acontecer, vai ser parte do que o Criador está fazendo na vida das pessoas, vai ajudar alguém e tal, mas vai ser só isso. E aquilo ali vai ser tua recompensa. Então, quando tu não está obcecado com a performance, que o dia do show não é o teu tudo, mas é parte e é parte do teu aprendizado nessa tua jornada, na jornada da tua vida, a experiência é riquíssima em cada etapa. Isso é uma coisa que quem entra para a jornada do voluntariado radical começa assim no primeiro e-mail, já começa assim, pega, por que é essa pergunta? Pô, eu vou mesmo responder, eu vou me dar o trabalho. E tudo na origem é intencional, tudo. Então é um desafio caminhar com a gente por causa disso. A gente está comprometido e quer criar experiências de transformação para todo mundo. Então todo mundo é de fato um stakeholder para a gente, né? Temos interesse nessa pessoa e elas também têm interesse na gente, mas é um beneficiário, né? Porque o processo todo é transformacional, assim. De um artigo que a gente vai pedir para você ler, a roda de conversa para participar depois, o teu feedback sobre a tua própria experiência de fazer o negócio, assim, cara, é muito legal, muito louco. Algumas pessoas ficam, isso é uma outra coisa, ficam um tempo e aí começa a sentir que o negócio é diferente do que ela imaginou. É diferente do que ela imaginou e tem muito a ver com ela, sim, a jornada dela diante daqueles desafios. E a gente vai tornando a pessoa consciente disso, conscientizando da sua história, dos seus traumas, e aí traçando um caminho para desenvolver essa resiliência, assim, de como superar e tal, e durante essa caminhada exercendo a missão que a Origem tem, né, com as pessoas. Show! Laurence, muito obrigado pelo bate-papo, valeu por estar aqui no canal, no Espiritualidade Artesanal. Cara, sucesso à Origem, fico na torcida, man. Muito bom. Deus te abençoe sempre, mano, com essas ideias tão geniais aí. Obrigado, prazer. Espero estar aqui. Eu estou assim, incentivando um formato longo. Eu sou assim, eu acredito que tem pessoas que vão ficar ouvindo uma conversa de 2 horas. Assim. Cara, vai na A gente pode testar nessa. Quem sabe? Coloca nos comentários. Quer um bate-papo mais longo da gente? Fala aí. Vai rolando. Que a gente vai junto. Obrigadão, gente. Fiquem na paz. Uau! Que bate-papo foi esse com o Laurence? Foi muito, mas muito bom mesmo.
Eu torço que tenha edificado muito a sua vida, eu torço que você tenha compreendido o que é a origem, entendido que o evangelho não é só uma superficialidade espiritual, evangelística, de conquista de almas, e torço que todo esse bate-papo tenha lhe incentivado a sair de casa, ajudar e amar pessoas, porque amar pessoas é o que Deus tem desde o princípio para que um tenha com o outro, que a humanidade ela coopere, ela se ame, ela seja mais do que cada um buscando seus interesses. Então não deixa de curtir o vídeo, de assinar o canal, de compartilhar com mais alguém que você acredita que vai edificar também, e não deixe de ver os outros vídeos. Isso é uma série, então vê os outros vídeos também, não sei em que momento você está assistindo. Então um grande abraço e até mais!